Funções analíticas. Então, agora nós vamos focar em funções analíticas, né? Então, realmente, agora sim, acabou a parte introdutória de números complexos, né? De funções complexas. E agora vamos focar no que realmente importa para a gente, que são as funções analíticas. Então, a cada função, ômega igual a f de z, de uma variável complexa, z igual a x mais y, estão associadas duas funções reais, nas variáveis reais x e y, dadas por u igual a u de xy, que é igual a real de f de z, e v, que é igual a v de xy, que é igual a imaginário de f de z. Então, uma função complexa, ela é formada de duas funções, pode ser formada por duas funções reais, né, na variável x e y. Por exemplo, então se eu tenho essa função complexa aqui, f de z igual a z2 mais 3z menos 5. Então eu quero determinar quem são as funções reais que formam essa função complexa. Eu quero saber quem é u e quem é v, né? Porque aqui nós temos que f de z f de z é formada por u de xy mais v de xy. Então, essa função f de z ela é formada por u mais v i, né? Onde u é uma função real e v também é uma função real. Então, para terminar isso, eu tenho que desenvolver isso aqui. Eu sei que z é formado por x mais yi. Então, colocando aqui, eu tenho f de z igual a x mais yi ao quadrado mais 3 vezes x mais yi menos 5. Desenvolvendo isso aqui, eu tenho x2 menos y mais 2xy menos y ao quadrado. x2 menos y2 mais 2xy é o produto notável disso aqui, mais 3x mais 3y, fazendo a distributiva, menos 5. E agora eu organizo aqui parte real e parte imaginária. Então eu tenho x2 menos y2 mais 3x menos 5 é a parte real. Mais a parte imaginária, 2xy mais 3y i. Ou seja, então, esse é meu f de z. Então, com isso aqui, eu sei que meu u de xy, ele é igual a x2 menos y2 mais 3x menos 5. E eu sei que v de xy é igual a 2xy mais 3y. Então, eu tenho as minhas funções reais que formam a minha função complexa. Então, minha função complexa é formada por essas duas funções reais, x2 menos y2 mais 3x menos 5 e 2xy mais 3y. Isso é importante porque depois a gente vai estudar derivada, limites, derivadas e integral, e a gente vai trabalhar com as funções reais, porque a gente já sabe trabalhar, fazer limites, derivadas e integral de funções reais. Então, a gente vai trabalhar com as partes reais que formam um número complexo, para determinar o limite, derivada e integral de funções complexas.
Deixa eu ver se eu botei o desenvolvimento. Coloquei. Então, vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui para não atrapalhar a visualização. Então, tá aí o meu U, como eu já tinha colocado, e meu V. Exemplo 2. Determine o IV da função f de z igual a exponencial de z2 mais 4z. Então, veja que meu f de z agora é um outro exemplo, só para treinar. Então, vocês já podem ir treinando aí no caderno de vocês. F de z é igual a E elevado a z2 mais 4z. Então, esse é meu f de z. Eu quero saber quem é meu u e quem é meu v. Então, sabendo que z é igual a x mais y, substituo lá, eu vou ter f de z igual a E elevado a x mais y ao quadrado, mais 4 vezes x mais y. Desenvolvendo isso aqui, eu vou ter E elevado a x2 menos y2 mais 2x y mais 4x mais 4y. Organizando isso aqui, eu tenho x2 menos y2 mais 4x, parte real, mais 2xy mais 4y, a parte imaginária. Então, isso aqui é a mesma coisa que C, o próprio E elevado a x2 menos y2 mais 4x vezes cosseno de... devo usar cosseno, sim. Cosseno de 2xy mais 4y mais i seno de 2xy mais 4y. Então, por que eu tenho que fazer isso aqui? Porque eu tenho que saber quem é a parte real e quem é a parte imaginária. Então, aqui eu tenho agora que meu U é igual a E elevado a x2 menos y2 mais 4x vezes cosseno de 2xy mais 4y. Então, esse é meu U. Então, a parte real está aqui, é esse vezes o cosseno, e meu V vai ser E elevado a x2 menos y2 mais 4x vezes seno de 2xy mais 4y. E aí está meu V. Então, meu U é a parte real e meu V é a parte imaginária, que é esse vezes o seno. Muita gente erra nas atividades que coloca o I junto. O I não faz parte, porque aqui é função real, é uma função real. Se eu boto o I, deixa de ser real. Então, aqui é uma função real. Só tem números reais aqui. Então, nós temos o valor de U e de V. Eu coloquei aqui a resposta. Então, colocando aqui a resposta, vou apagar aqui para poder visualizar melhor. Então, nós temos que U é igual a E elevado a x menos y2 mais 4x, cosseno de 2xy mais 4y, e V é elevado a x2 menos y2 mais 4x, seno de 2xy mais 4y. Alguma dúvida aí, pessoal?
Até então, Não, Não, professor. sem dúvidas. sem dúvida, né? Limites e continuidade. Então, agora nós vamos entrar em limites. Então, como calcular o limite de uma função complexa, né? A primeira definição, a definição 1, é semelhante à definição de limites lá do cálculo 1, aquela definição mais formal, né? Então, seja Z0 um ponto de acumulação do domínio D de uma função f, diz que f tem limite L com z tendendo a z0. Se dado qualquer epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que obedeça essa regra aqui. Z pertencente a D, eu tenho zero menor do que z menos z0, que é menor do que, que delta, que leva a módulo de f de z menos L menor do que epsilon. Então, quem foi meu aluno lá de cálculo 1, lembra que, não sei se lembra, né? Deveria lembrar, poderia lembrar, que a minha definição que eu mais gosto de usar lá no cálculo 1 é a definição que diz se eu tenho um limite. A formalização da definição de limite que eu gosto de usar é limite de f de x quando x tende a zero, x tende a x0, né? X tende a x0 é igual a x tende a A, a gente usa mais a, né? X tende a A igual a L, isso só é válido para todo epsilon maior do que zero, tal que exista um delta maior do que zero, para todo epsilon maior do que zero, existe existe um epsilon, um delta maior do que zero, tal que módulo de f de z menos L menor do que epsilon, tal que delta menos A, não, x menos A menor do que delta. Então, essa era a definição que eu utilizo lá no cálculo 1, né? Com a função real, né? Então, aqui, praticamente a mesma coisa, né? Aqui apenas está invertido, que eu sempre prefiro começar por essa e chegar a essa. Aqui está invertido, é essa para chegar nessa, né? Mas é a mesma coisa. Então, é a função menos o valor que a gente considera como limite, menor do que epsilon, tem que levar a isso aqui. Então, como é que a gente faz isso aqui? Então, a mesma coisa, né? Então, módulo de f de z menos L menor do que epsilon, tal que zero seja menor do que módulo de z menos z0, que é menor do que delta. Então, z é o x, né, no caso, que está levado ao a, que no caso é o z0, menor do que delta. Então, é a mesma definição praticamente, né? Pouco usada também lá no cálculo 1, também é pouco usada aqui em funções complexas, né? Então, se tudo isso ocorrer, então eu tenho que o limite de f de z, quando z tende a z0, é igual a L. Então, se essas condições forem verdadeiras, nós temos isso. Então, a mesma coisa, né? Então, esse limite existe só se isso aqui acontecer. Se isso aqui acontecer, esse limite existe. Exemplo. Eu acho que eu botei um exemplo aqui. Será? Quando o ponto Z0 pertence ao domínio de F e L é igual a F de zero, dizemos que F é contínua no ponto Z0 e escrevemos limite de F de Z quando Z tende a Z0 igual a F de Z0. Então, a mesma condição de continuidade lá do cálculo 1, né? Então, se o ponto Z0, ou seja, se o A no cálculo 1 pertence ao domínio de F,
então L é igual a F de F de A lá no cálculo 1. Né? Então, aqui, se Z0 pertence ao domínio de F, então L é igual a F de Z0. Então, se isso ocorre, a função é contínua. Né? Então, se o limite é igual à função no ponto, é porque a função é contínua. Então, a mesma coisa aqui. Então, aqui o exemplo 1. Use a definição 1 para mostrar que a função, o limite dessa função existe. Né? É contínua, ou que é contínua em Z0 igual a 2 menos 1. Então, vamos lá, né? Então, para ser contínua, a função tem que ser, o limite da função tem que ser igual à função no ponto. Então, vamos ver a função no ponto primeiro. Então, f de z0 tem que ser igual a, quem é z0? 2 menos i mais 3i sobre 2. Isso dá igual a 2 mais 2i sobre 2, que dá igual a 1 mais i, né? Então, f de z0 é igual a 1 mais i. Então, se f de z0 é igual a 1 mais 1, agora eu tenho que usar a definição 1 para provar que é contínua. Deixa eu ver se eu deixei uma página em branco para fazer isso. Ah, não, eu já botei aqui a solução, será? Deixa eu ver. Então, limite, tal. Ah, não, deixei em branco para eu fazer. Então, eu achei que f de z0 é igual a 1 mais i, né? Substituir. Então, agora eu tenho que provar que o limite disso aqui é igual a 1 mais i, usando a definição 1. Então, usando a definição 1, eu tenho que f de z, que é isso aqui, né? Z mais 3i sobre 2, menos L, que é isso aqui, 1 mais i, é menor do que delta, tal que 0 seja menor do que z menos a, que é 2 menos i, menor do que delta. Então, tenho que provar que isso aqui é verdade. Resolvendo isso aqui, então eu tenho z mais 3i menos, passando o 2 para cá, vai ficar menos 2 menos 2i, tudo isso sobre 2. Fiz um MBC, né? Então, aqui eu tenho z mais 3i menos 2i dá mais i menos 2 sobre 2 epsilon. Tiro esse daqui de dentro do módulo. Então, eu tenho z mais i menos 2 epsilon, ou seja, z mais i menos 2 menor, passo para o outro lado, e 2 epsilon. E aqui eu tenho 0 menor do que z, resolvendo isso aqui, menos 2 mais i, ou seja, para ficar igualzinho ao outro lado, z mais i menos 2. Então, como isso aqui é igual a isso aqui, isso significa que esse epsilon, esse delta aqui é igual a esse 2 epsilon. Então, eu posso dizer que 2 epsilon é igual a delta, ou seja, epsilon é igual a delta sobre 2. Ou seja, eu consigo uma relação do primeiro para o segundo. Então, o primeiro acontecendo, isso aqui acontecendo, leva a isso. Então, aconteceu, se aconteceu, está provado que essa função é contínua. Então, logo, o limite de z mais 3i sobre 2
quando z tende a 2 menos i, é contínua em z igual a 2 menos i. Então, ela é contínua nesse ponto, em z igual a 2 menos i. Então, provei que é contínua, porque a função no ponto, a função no ponto dá igual a 1 mais i, e o limite dessa função, quando z tende a 2 menos 1, é igual, menos i, é igual a 1 mais i. Então, se o limite é igual à função no ponto, a função é contínua, e eu provei usando a definição 1. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Tudo Não, ok? professor. Continuando. Propriedade do limite. Então, do mesmo jeito que no cálculo temos as propriedades que facilitam a gente fazer o cálculo de limite, nós temos também as propriedades aqui nas funções complexas. Então, se f e g tem limites finitos, com z tendendo a zero, então, ou seja, se f e g existem, nós temos as seguintes propriedades. O limite da soma é igual à soma dos limites, o limite do produto é igual ao produto dos limites, e o limite do quociente é igual ao quociente dos limites, se o limite do denominador for diferente de zero. Eu acabei engolindo aqui a primeira parte, né? Ficou faltando aqui. Aqui era para dizer se o limite, quando z tende a z zero, de f de z sobre g de z, então, o limite do quociente é igual ao quociente dos limites. F de z sobre limite de g de z, desde que o limite de g de z, quando z tende a z zero, seja diferente de zero. Então, eu não digitei essa primeira parte aqui. Então, o limite do quociente é igual ao quociente dos limites, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. Então, as três primeiras propriedades, que é semelhante às propriedades lá do cálculo 1. Só foi isso a aula de hoje? Acho que foi, né? Porque eu fiz tão rápido essa aula de hoje. Vamos lá. Vamos para exemplos. Então, nós continuamos com as mesmas propriedades dos limites. Deixa eu ver se eu deixei uma página branca. Deixei. Deixei a página branca já para dar exemplos. Então, funções analíticas, propriedades dos limites. É isso. Então, um exemplo aqui. Vamos começar com a parte do essa parte mesmo. Determine parte real e parte imaginária. Então, vamos fazer um exercíciozinho de determinar parte real e parte imaginária. Então, primeiro eu vou fazer um exercício bem simplesinho para vocês treinarem. Vai cair, tem lá, né? Já tem atividade para vocês fazerem, que vai entrar em 10h30. Então, para vocês terem mais condições de fazer. Então, determinar parte real e imaginária de cada função.
Então, vou botar aqui só duas funçõezinhas. Vou colocar essa daqui, ômega igual a z mais 2 sobre z menos 2. E letra B, ômega igual a z menos 3i, z conjugado sobre z menos z. Então, tenta fazer isso aí rapidinho. 2 minutinhos para vocês fazerem a letra A e a letra B. Determinar a parte real e a parte imaginária dessas funções complexas. Alguém já terminou a letra A? Fazendo, professor. Passou já 1 minuto. Mais 1 minuto para terminar a letra B. Eu espero não ter botado a questão que vai cair no exercício, que eu não me lembro mais qual foi a questão que eu botei no exercício. Mas eu acho que não foi nenhuma dessas duas, não. Espero. Então, vamos lá. Então, solução. Tanto para A para B, a gente coloca o valor de Z, né? O valor não. Quem é Z? Z é igual a X mais YI. E agora substitui. Então, letra A, ômega vai ser igual a X mais YI mais 2 sobre X mais YI menos 2. Para resolver isso aqui vai ser igual a juntar a parte real, então x mais 2 mais YI sobre, mesma coisa embaixo, x menos 2 mais YI. Então, divisão de números complexos, multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então, eu tenho isso aqui vezes x menos 2 menos YI. E embaixo, mesma coisa, x menos 2 menos YI. Então, o conjugado de x menos 2 mais YI é x menos 2 menos YI. Resolvendo isso aqui, eu vou ter... eu vou separar em duas partes aqui para ficar mais fácil, né? Porque a parte real, a parte imaginária, parte real e parte imaginária. Então, tudo isso aqui vezes isso aqui, diferença de quadrados, né? É quadrado primeiro menos quadrado segundo. Então, tudo isso vezes isso. Agora, tudo isso aqui vezes menos y2. Então, vai ficar, ou menos y. Vai ficar menos y. E eu não vou precisar fazer essa multiplicação, vou deixar aqui, x mais 2. Então, fiz esse vezes esse, depois esse
vezes esse. Agora eu vou fazer esse vezes esse, vai ficar mais y x menos 2, e esse vezes esse, mais com menos dá menos, só que i vezes i também dá menos, então vai dar mais y2. Conseguiram acompanhar essa multiplicação que eu fiz aí, pessoal? Sim, professor. Embaixo, a gente já sabe que um número vezes o seu conjugado vai ser quadrado do primeiro mais quadrado do segundo. Então, quadrado da parte real mais quadrado da parte imaginária. Então, isso aqui é igual a x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, quem quiser fazer, faz. Ele vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Y vezes menos yi dá y ao quadrado, porque vai dar mais com menos dá menos, só que i com i também dá menos, então menos com menos dá mais. E o cruzado se corta, esse com esse dá menos esse vezes esse, com mais esse vezes esse, que é a mesma coisa, então mais com menos vai embora, então só sobra essa parte mesmo. A parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Organizando isso tudo agora, vamos organizar isso tudo agora de parte real e parte imaginária. Então, o que é real aqui? x2 menos 4 e y2 é real. Então, eu tenho x2 mais y2 menos 4 é a parte real. A parte imaginária, vou botar um parênteses aqui para separar, mais a parte imaginária. A parte imaginária é x mais 2y, vou botar o positivo primeiro, né? Y, x menos 2 vezes y, então vou botar aqui y vezes x menos 2, o positivo primeiro, menos y vezes x mais 2. Tudo isso vezes y. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cortar aqui, eu acho que tem, né? Aqui dá xy menos xy vai embora. Vou cortar isso aqui, né? Aqui eu tenho xy menos 2y. E no outro eu tenho menos yx menos 2y. Aí com esse vai embora. E aqui eu tenho menos 4y, né? Então é melhor botar logo isso. Vamos simplificar isso aqui. Então isso aqui é menos 4y. Conseguiram acompanhar isso aí, pessoal? Sim, professor. Então, eu vou tirar esse mais daqui. Vou botar menos. Então, isso aqui é menos 4y. Embaixo, deixa eu ver se vai ficar uma coisa simplificada ou não. x2 é menos 4 menos 4x mais 4. Não vai simplificar em nada, então deixar assim mesmo. Já que não vai simplificar em nada, vai só aumentar o número, a conta, então não vai alterar em nada. Então fica assim mesmo. Então pronto, meu ômega é isso. Se meu ômega é isso, o meu U vai ser a parte real disso aqui. Então a parte real é x2 mais y2 menos 4 sobre x menos 2 ao quadrado mais y2. Essa é a parte real. E a parte imaginária, V, é menos 4y sobre x menos 2 ao quadrado mais y2. Pronto. Tá aí, meu U e meu V. Alguma dúvida?
Que aqui é uma subtração, eu posso separar, né? Esse sobre esse, menos tudo isso aqui sobre esse. Então, parte real, esse aqui, e a parte imaginária, menos 4y sobre isso aqui. Ok? Então, meu ômega, que é isso aqui, ele é formado por U mais V, que é isso aqui. A mesma coisa eu faço lá. Eu não vou fazer isso, porque senão não vai dar tempo de a gente encerrar a aula no horário. Então, vamos partir por... Deixar esse exemplo aqui para vocês se divertirem, se quiserem, mais tarde. Vamos partir para um exemplo de limite, cálculo de limite. Também vai estar na atividade lá de vocês. Então, vou fazer um bem simplesinho e outro um pouquinho mais complexo. Então, vou pegar um limite bem simples. Posso apagar, pessoal? Vou apagar porque eu só deixei uma página em branco aqui. A próxima já encerra. Então, vou apagar aqui. Pessoal, fique na sala que eu vou fazer chamada hoje, viu? O exemplo 2. Cálculo do limite. Eu vou botar um bem simples. Calcule esse limite. Deixa eu ver. Vou botar esse daqui, essa questão aqui. Limite. Determine quem é o limite de 6z mais 7. Aqui é um 7, viu, pessoal? Aqui é um 7 e aqui é um z. 6z mais 7 sobre 2z menos 3, quando z tende a infinito. Rapidinho, isso aqui dá para fazer bem rápido, né? Bem parecido com o cálculo 1 lá. Então vamos lá, não vamos perder tempo não. Então, o cálculo desse limite. Então, se eu substituir infinito, vai ficar infinito sobre infinito. É uma indeterminação, infinito sobre infinito, né? Então, eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que simplificar isso aqui. Então, como tem z em cima e z embaixo, eu posso botar fator comum em evidência em cima e embaixo. Então, isso aqui é igual a limite, colocando aqui z em evidência, que eu tenho que me livrar desse z, né? Vai sobrar 6 mais 7 sobre z. E embaixo, coloco z em evidência, sobra 2 menos 3 sobre z. E aí eu posso simplificar o z de cima com o z de baixo, e eu tenho limite, quando z tende a infinito, de 6 mais 7 sobre z e 2 menos 3 sobre z. Então, como agora não tem mais a indeterminação já foi embora, eu posso substituir 7 sobre z dá zero, né? Um número dividido por infinito, 7 sobre infinito dá zero. Então, isso aqui dá zero. 3 sobre infinito também dá zero também. Então, eu tenho limite, quando z tende a infinito, de 6 sobre 2. Limite de uma constante é a própria constante, isso dá 3. Alguma dúvida, pessoal? Então, esse é um exemplo bem simples, né? De cálculo de limite. Agora eu vou dar um mais interessante, também bem parecido com o cálculo 1 também, que a gente fazia lá no cálculo 1. Cadê? Vou colocar esse exemplo aqui. Esse exemplo. Limite. Vamos calcular o limite de vou botar esse exemplo aqui.
raiz de 1 menos z menos 1 sobre z quando z tende a zero. Então, o cálculo desse limite. Então, bem parecido também com o cálculo 1. Se eu coloco z aqui, vai ficar a raiz de 1, que é 1, 1 menos 1 é 0, sobre 0 em determinação, né? Então, do mesmo jeito que cálculo 1. Então, para eu me livrar disso aqui, eu tenho que fatorar isso aqui, né? Porque não pode usar L'Hopital aqui não, viu? Por que não pode usar L'Hopital? Porque a gente ainda não viu como é a derivada de funções complexas. Então, se a gente não viu como é a derivada de funções complexas, eu não posso derivar uma coisa que eu ainda não vi, né? Então, a gente ainda vai ver como é que faz a derivada disso aqui para poder usar L'Hopital. Então, nesse caso, não pode usar L'Hopital. Então, tem que ser fatorando. Então, isso aqui vai ser raiz de 1 menos z mais 1, raiz de 1 menos z mais 1. Isso é igual a limite, quando z tende a zero. Esse vezes esse é diferença de quadrado, né? Ele menos a menos b vezes a mais b é a ao quadrado, menos b ao quadrado. Então, isso aqui ao quadrado é 1 menos z, menos 1 ao quadrado, que dá 1. E embaixo é só manter a multiplicação. Z vezes tudo isso aqui. 1 menos z mais 1. Então, 1 menos 1 vai embora, sobrou o limite, quando z tende a zero, de menos z sobre z que multiplica 1 menos z mais 1. Simplificando z com z, eu tenho limite, quando z tende a zero, menos 1 sobra em cima, e embaixo sobra raiz de 1 menos z mais 1. Agora a indeterminação já foi embora, que a indeterminação eram esses z's aqui, então foram embora. Então eu posso substituir agora z por zero. Então, substituindo z por zero, eu tenho menos 1 sobre 1 mais 1, 2. Está aí a resposta, menos 1 sobre 2. Então, calculado esse limite. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor. Não, né? Pela primeira vez, conseguimos terminar no horário nossa aula. Vou parar aqui a gravação. E vou fazer a chamada, viu?